Então, galera do terceiro ano, estamos aí de volta, tá bom? Tentando auxiliar-nos aí no sentido de trazer para vocês informações referentes à nossa prova de avaliação, que será agora nessa semana, tá bom? Semana corrente aí, final de outubro para início de novembro. Queria, assim, agradecer àqueles que já se inscreveram no canal, façam seus comentários, tá bom? A gente tem a intenção de estar sempre melhorando. Verdade é que vocês irão sair, mas a intenção é que ano que vem estaremos colocando ali aulas, né, específicas, tá bom? Direcionadas, e mesmo vocês saindo, vocês podem estar acompanhando aí algumas dicas, né? Só para avisar, na semana que vem, bom, dois, 3 dias antes de iniciar aí a prova do Enem, eu estarei colocando nesse canal aqui uma dica, uma aula de revisão de Enem com conteúdos que possivelmente irão cair nesse exame, tá bom? Então espere aí, talvez espere aí a sinalização, tá bom? Se inscreva, porque ao se inscreverem irão ativar aí ative o sininho, vocês vão receber irão receber a informação no momento apropriado. Então estarei colocando uma aula de revisão para o Enem, uma vez que não tivemos isso no aulão, porque não tive condições de fazer isso, mas só para auxiliar vocês, não somente do aulão do Enem, mas também isso pode servir para outros vestibulares aí que vocês irão fazer, talvez não esse ano, mas no próximo ano, quem sabe aí conseguir alcançar o seu objetivo, que é de fato ingressar na universidade, pública ou privada. O que importa é que vocês consigam chegar lá, façam o que vocês gostam, tá bom? Porque a vida ela nos proporciona isso. Temos que fazer o que nós gostamos, independente do que vamos ganhar. Com apoio dos pais, melhor ainda, tá bom, gente? É isso aí. Quem não se inscreveu, se inscreva para receber essa informação. Se não, também não é obrigado, a gente está só dando aí algumas dicas em relação a essas aulas, tá bom? Bom, nesse bimestre, algumas aulas ficaram para trás, mas o que nós conseguimos passar em aula, esses 3 módulos aqui, tá bom? Indústria e comércio, transporte, tá bom? E a primeira que foi lá, a fonte de energia. Eu coloquei na lousa aqui alguns detalhes, alguns itens que, se vocês prestarem atenção nessas dicas, poderão se sair bem na minha avaliação, tá bom? Então, algumas palavras, alguns tópicos que estarão aqui interligados e aqui inscritos, podem te auxiliar na minha avaliação. Coloquei aqui 6 tópicos, 7, tá bom? Não quer dizer que a prova vai ter 7 questões, terá 10, mas com base nisso, vocês poderão serem aí direcionados para a minha avaliação, beleza? Então, indústria e meio ambiente. Como nós sabemos, o meio ambiente hoje ele é afetado de maneira direta e até também de maneira indireta pela produção industrial, né? Tudo que a indústria hoje produz é oriundo, obviamente, da natureza, especialmente produtos em que a situação de itens não são renováveis, né? Produtos em que não há como ser renovados em curto prazo. São aquela chamada produção a partir de produtos não renováveis. O mundo está de fato sendo exaurido, né? Estão captando muitos produtos da terra e ela não está tendo condições de repor esses recursos. Até porque em alguns casos não há como repor em tempo humano, mas sim em tempo geológico. Então, a indústria ela é responsável hoje sim pela destruição ambiental, pelas emissões de dióxido de carbono na atmosfera, né, pelo derretimento das geleiras no Ártico e na Antártica, pelo aumento do nível dos oceanos, pelo aumento de casos de doenças respiratórias, enfim, gente, analise na prova aquilo que é mais óbvio em relação à indústria e o meio ambiente. Ela é responsável diretamente pelo desgaste ambiental em curto e também longo prazo, e também porque o homem está extraindo o máximo da natureza, e isso acaba afetando não somente ela, a natureza, mas também de maneira indireta e também direta a nós civis. Indústrias de bem, aquele tipo de indústria que eu falei no começo, né? Indústrias de base, indústrias de bem de produção, indústria artesanal, os tipos de indústria.
Atente para esse item. A indústria de bens de produção, ela é responsável, ou elas são responsáveis por equipar outras indústrias. Ou seja, existe um tipo de indústria específico ou específica que alimenta a outra indústria. Seria aquela indústria, como exemplo, a indústria de ferramentas que vai alimentar a indústria da mecânica, por exemplo. A indústria de pneus que vai alimentar a indústria automobilística. A indústria que vai produzir produtos que serão usados pela indústria seguidora. Então, atente para essa informação que é importante. Outra coisa interessante, agora ligada aos transportes, tá bom? Na minha avaliação, vocês irão verificar lá modelos, né, sistemas modais de transporte, de acordo com as áreas geográficas da Terra. Como nós sabemos, existem países que apresentam condições favoráveis para que aquele tipo de produto de transporte seja utilizado. Por exemplo, o transporte ferroviário no Brasil não é tão forte assim, em virtude do relevo nosso não ser apropriado, um relevo de planalto aí, e teria que ter muito investimento para isso, porque trens não há como subir áreas serranas, a não ser que cavem túneis ou que eles contornem, então é muito gasto para isso. Entretanto, o sistema rodoviário do Brasil é muito empregado, né? Hoje, aonde tiver estrada, rodovias, sejam elas pavimentadas ou não, um carro vai chegar lá, um caminhão irá chegar lá. Tem países que o uso mais comum do transporte é o transporte aéreo, é o transporte ferroviário, como no caso dos Estados Unidos, no caso da Índia. Tem países que o sistema de transporte comum é a hidrovia. Então, na minha avaliação, analisem, por exemplo, e está lá um quadro específico, né? Está lá um quadro específico para que vocês possam verificar por regiões da Terra os tipos de transportes mais usados. De antemão, eu falo que no Brasil, o mais usado, ou um dos mais utilizados, é o transporte rodoviário, seguido aí pelo transporte aéreo, depois pelo transporte hidroviário, né? E por fim aí, o transporte ferroviário. Não necessariamente nessa ordem, mas em termos de importância, tá bom? Nesse sentido. Dentro dos transportes, nós sabemos que os transportes, eles também impulsionam o comércio, né? O comércio, ele produz, ele vende os itens para que o transporte ou os transportes levem esse produto até o local de origem ou traga esses produtos para o local de destino. Então, na avaliação, atentem para a questão de interligação. Os meios de transporte, eles servem para fortalecer um sistema chamado comércio, não só em nível de Brasil, mas em nível mundial. O comércio ou os comércios são alimentados, eles são fortalecidos pelos sistemas modais, transporte aéreo, transporte ferroviário, o transporte rodoviário, o transporte hidroviário relacionado a fluvial que seriam os rios, e o transporte hidroviário marinho, que seriam as grandes navegações, né, os barcos, né, os navios de grande porte. Para encerrar aqui, dois itens que eu coloquei vou na minha avaliação. As hidrelétricas, como vocês sabem, a hidrelétrica é um sistema que vai gerar energia se por um acaso aquela represa tiver água, né? Se por um acaso as chuvas forem escassas, obviamente a represa vai ter um nível muito baixo e a produção energética será interrompida ou diminuída. Então, associe as chuvas, elas são importantes para algumas regiões, e especialmente em regiões que que possuem hidrelétricas, porque através dessas hidrelétricas que a geração de energia elétrica é constante. Sem chuva, não há como você encher represas. Sem represa, não há como você gerar as turbinas das usinas, e não há como você gerar energia elétrica para o país, no caso aqui no Brasil e outros países do mundo também. E por fim, eu vou cobrar da prova quais são as principais fontes de energia. Eu falei já, só vou repetir aqui, quais são elas, assim em linhas gerais. Nós temos as fontes de energia solar, limpa,
né? Ela é intermitável, ela não vai, você vai ter sempre essa fonte disponível, né? Ela é inesgotável, ela é renovável. Nós temos aí a energia nuclear, que apesar das grandes discussões sobre o destino do urânio, né? Se for bem utilizada de maneira correta, também é uma fonte de energia limpa. A fonte de energia hidrelétrica, já falei anteriormente, a geotérmica em locais onde o tectonismo é muito forte, né? Onde há tectonismo ativo, é muito mais plausível você utilizar esse tipo de recurso. Temos a energia eólica, né? Onde os ventos são constantes. O Brasil também é um local muito assim aprazível em termos de condições favoráveis para isso. Além da energia eólica, temos a energia maremotriz, das marés, que não é comum aqui no Brasil, acho que não existe, mas alguns países como França, por exemplo, usa muito esse tipo de energia ou fonte de energia. E nós temos aí as fontes alternativas, né? A biomassa, nós temos aí a energia, o biodiesel, né? Então, essas fontes que são ditas alternativas, que é um padrão, uma tendência para o futuro, ela deve ter uma atenção especial. Na minha avaliação, atente para isso, para as fontes de energias ou as matrizes que podem trazer para nós aí um benefício a longo prazo, pela questão da qualidade e do desgaste ambiental no que diz respeito à sua produção, tá bom? Galerinha, é o seguinte, é isso, a gente tentou falar aí o básico que vou cobrar. Faça, eu sei que é muita coisa para vocês estudarem nessa semana de prova, mas faça uma leitura aí dos módulos, tá bom? Bem assim, sucinto, anote aquilo que é mais importante, não que os demais também não seja, mas anote o que é mais ponderado a isso, tá bom? E vamos tentar aí, esperar que vocês possam conseguir aí notas boas, azuis, tá bom? E que ninguém fique na minha recuperação, porque ninguém merece ficar em recuperação no último bimestre, tá bom, gente? Então, um abraço para vocês, grande e forte abraço. E só para avisar, para aqueles desavisados, tá bom? Aqui sempre será Vasco campeão.